Começamos então o nosso primeiro bate-papo aí sobre o estudo, né, da Constituição Federal, do constitucionalismo para o exame da OAB. E embora seja um estudo muito denso, é óbvio que eu não teria condições de esgotar, né, essa matéria. Né? Traçarei aí os princípios básicos, né, do que eu entendo ali como o mínimo necessário aí para o operador do direito a respeito do direito constitucional, mas sabemos aí que nem os grandes autores do direito brasileiro convergem, né, em entendimentos ali a respeito da normatização no geral, né, dos princípios, principalmente do estudo dos princípios, né, das normas aí, princípios e regras e aplicação do direito, né. Os nossos tribunais divergem bastante também, então é óbvio que o que eu falarei aqui serão coisas mais pacificadas, né? Não entrarei evitarei citar nomes de autores aqui, né? Não sei com somente aqueles autores ali que realmente a nossa doutrina, que estejam consagrados aí pela doutrina, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Para as pessoas que farão a prova do OAB. Pois bem, então peço, por favor, que vocês tenham, pelo menos, escolham um livro. Eu citarei alguns aqui, tá, pessoal? Mas são, né, livros ali que eu li e que me ajudaram a chegar aí numa aprovação bem razoável, né, com mais de 90 de média. Eu estudei o livro do Alexandre de Moraes, ministro, que à época não era ministro ainda, do STF. Pedro Lenza e Gilmar Mendes, tá, pessoal? Foram os livros que eu estudei à época. Fica, se quiserem, as dicas ali. São livros que eu considero livros de cabeceira aí para a prova da OAB, quem optar aí na segunda fase por direito constitucional, tá bom? Pois bem, começando então, o nosso primeiro título ali, nosso primeiro tema é constitucionalismo, tá? Essa terminologia constitucionalismo, ela a priori, já deve ser diferenciada do termo Constituição. O constitucionalismo é um movimento histórico em que começou no século XIX, né, notadamente na Revolução Francesa, em que buscou-se aí a limitação do poder estatal, né? Nós tínhamos o primeiro e o segundo estado lá na França, né, que era a nobreza e o clero, e o segundo e terceiro estado aí, burguesia e proletariado, eram alijados aí das decisões políticas ali, embora esses últimos dois, o segundo e o terceiro estado, burguesia e proletariado, fossem 95% da população. Então, 5% da população, que era o clero e a nobreza, decidiam o destino dos outros 95%, né? E então, os privilégios desses dois primeiros estados aí, em que o monarca, o rei, né, absolutista, ele era os três poderes ao mesmo tempo, né? Então ele decidia sobre a vida e a morte das pessoas, decidia se entendesse que deveria desapropriar uma propriedade, ele faria, né, pegaria, né, essa propriedade da pessoa. Ele foi, resumo da história, ele tinha poder absoluto para fazer o que bem entendesse, porque, né, a teoria é que ele era um representante de Deus na Terra, né? Então, um representante de Deus não poderia ter limitações, né? Então, nós tivemos, então, a figura do constitucionalismo é justamente a limitação do poder. E os dois países aí que se destacaram nessa limitação de poder, à época, ainda no século XIX, foram França e Estados Unidos. A França, para limitar o poder do monarca, que aconteceu com a Revolução Francesa, né, que na verdade não foi uma limitação, foi um extermínio, né, mataram a família real inteira, né, na guilhotina, e que a burguesia assumiu o poder, né, em 1789, na Revolução Francesa, e nos Estados Unidos, aí, nas 13 colônias, que hoje são 50 estados, né, dos Estados Unidos, as 13 colônias aí começaram um movimento aí, que culminou com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em face aí do excesso de tributação aí que a eles eram impostos ali pela coroa inglesa. Então foi isso, basicamente, né? Então foi um movimento de revolta contra poderes
autoritários, né? E o constitucionalismo é isso, então, limitar esses poderes. Tivemos aí antes desse fato, né? Tivemos aqui, que é muito importante que vocês lembrem, de uma primeira limitação, digamos assim, histórica do poder, que é muito famosa, que é a Magna Carta de 1215, que limitou o poder aí do rei João Sem Terra, né, na França, que instituiu, então, o que nós conhecemos aí foi o primeiro documento aí que instituiu, então, o devido processo legal, né? Ele limitou o poder do rei na questão de tirar a propriedade das pessoas, retirar a propriedade, né, da nobreza naquele momento, não esqueçam disso, né? Retirar da nobreza. A Magna Carta o objetivo foi proteger os nobres do rei, né? Mas, historicamente falando, é um marco importante, né? Tivemos alguns anteriores, mas já da Idade Antiga, eu gravaria uma aula de direitos humanos, história dos direitos humanos, tá, pessoal? Mas vamos pegar esse documento aqui, 1215, tá? Então ele fez ali uma limitação do poder do rei, para não desapropriar ali, tirar os imóveis da nobreza. E tem algo bem interessante aqui, que foi que a época, aí, viúvas, né, que perdiam suas terras se elas não casassem, né? Uma viúva de um nobre, então essa Magna Carta, ela permitiu aí que mulheres viúvas pudessem seguir aí proprietárias aí dos seus imóveis, tá? É um documento interessante, 1215, mas os documentos, realmente, quando aconteceu a limitação do poder, que dá pra gente falar em constitucionalismo mesmo, que é a limitação do poder, ele aconteceu, então, nesses dois países, na Revolução Francesa, esses dois fatos históricos, Revolução Francesa e movimento de independência dos Estados Unidos, tá? Esse é o constitucionalismo. É diferente de Constituição, tá? A Constituição é um documento escrito. A primeira Constituição escrita que nós temos no país é a nossa Constituição, a Constituição de 1787, que é a Constituição americana, tá? Então, Constituição escrita. Perceba, então, que constitucionalismo é um movimento político, né, de limitação do poder, e Constituição é um documento escrito. Países que não têm Constituição, e isso aqui é muito importante que a gente tenha essa delimitação, existem países que não têm Constituição escrita, mas que ainda assim limitam o poder, eles são constitucionalistas. O exemplo é a Inglaterra, tá? A Inglaterra é um belo exemplo. Ela não tem uma Constituição escrita, porque o direito inglês, anglo-saxão, ele é um direito consuetudinário, que se chama, né? Um direito que é passado de pai para filho, ele é muito baseado também em decisões judiciais, né? Em jurisprudência. Então eles não são aquele direito que nós herdamos aqui no Brasil, um direito escrito, né? Que nós herdamos aí principalmente da Itália e da Alemanha. Então, eles não têm essa normatização escrita que nós temos, né? De forma tão forte como nós temos aqui no nosso Brasil, no nosso país. Mas eles são constitucionalistas, é óbvio, porque o poder do rei e do primeiro-ministro, dos demais agentes políticos, é limitado, sim, pelo constitucionalismo, por todo aquele direito, né, que foi sendo construído ao longo dos anos aí, um direito consuetudinário aí na Inglaterra, tá? Eu acho que esse exemplo da Inglaterra define bem a diferença de constitucionalismo para a Constituição, tá? O constitucionalismo, o movimento de constitucionalista, ele foi sofrendo evoluções ao longo da história. Ele começou com o constitucionalismo, ele tem, então, marcos históricos definidos, que são o constitucionalismo liberal, que é esse que nós estamos falando, que surgiu na França e nos Estados Unidos, principalmente na França, constitucionalismo social, o neoconstitucionalismo, o transconstitucionalismo e o novo constitucionalismo latino-americano, tá? São fases do constitucionalismo que começaram lá no liberal, lá que eu acabei de falar, na França e nos Estados Unidos, lá nesse limitação do poder. O liberalismo, né? Que inclusive dá o nome, é o liberalismo econômico, né? Que tanta gente defende, tá? E eu vou explicar o motivo que eu não defendo o liberalismo econômico desenfreado, porque o liberalismo econômico foi o início da evolução dos direitos, né? O início do direito constitucional, tá? Lá do século XIX. Então, o marco liberal do constitucionalismo, que é o primeiro, né, desses 5 que eu falei agora, para dar o start, né? Ele começa lá no século XIX, né? As revoluções liberais, e o objetivo básico era limitar o poder dos arbítrios, aí os arbítrios dos monarcas, né, do absolutismo francês.
e da coroa inglesa, né, no caso a França e Estados Unidos. Limitar o poder. Então, a França, os burgueses da França, né, principalmente, eles não tinham, embora eles tivessem muito poder econômico, eles não tinham poder político. Eles eram o terceiro estado, né? Faziam parte do terceiro estado. O primeiro estado era a nobreza, o segundo estado o clero, o terceiro estado a burguesia, juntamente com o proletariado, com a plebe, né? Então, a burguesia tomou o poder com a Revolução Francesa e então ela entendia que o Estado deveria se abster de tudo, deixa rolar. Deixa rolar, tá? Essa era a grande... O Estado a economia se autorregularia, de acordo com eles. Esse é o conceito de liberalismo econômico. Só que, a bem da verdade, o vilão deixou de ser a nobreza e o clero e passou a ser, por óbvio, a burguesia. Né? Porque quem tinha o poder econômico e, por consequência, o poder político, porque a burguesia assumiu também, né? Conseguiu assumir o poder político depois da Revolução Francesa, ela utilizou, de certa forma, a plebe como massa de manobra para a Revolução Francesa e, posteriormente, eles eram pessoas muito ricas, né? Homens, principalmente, muito ricos. Eles, ricos com comércio, né? Histórico, que já vinha desde a Idade Média. E as pessoas, então, ficaram sem as garantias dos direitos delas, fundamentais, né? Então, esse marco liberal, que é a primeira fase do constitucionalismo, ele trouxe, por consequência, ou ele seguiu, né, tendo muita desigualdade. As pessoas, então, o proletariado saiu do campo, né, e foi trabalhar lá na questão da Revolução Industrial, na Inglaterra, na França depois, né, a primeira e segunda Revolução Industrial, e foi explorado, extremamente explorado, aí com esse movimento constitucionalista, com esse primeiro movimento constitucionalista que nós acabamos de falar. Próxima aula eu falarei sobre o segundo movimento constitucionalista, tá? Que é a segunda geração de direitos humanos, né? O primeiro movimento constitucionalista é a primeira geração de direitos humanos, que fala sobre, então, a limitação para que o Estado deixe de fazer algo, não intervenha. Então nós falamos em direito à liberdade, à igualdade e à propriedade nessa primeira fase. Liberdade, deixa acontecer, deixa as pessoas serem livres, né? Uma igualdade formal, que nós falaremos na sequência agora para concluir essa aula do liberalismo, tá? E principalmente a proteção da propriedade. A burguesia não queria que a nobreza e o clero tomassem a propriedade delas, tá? Seguimos então na próxima aula, terminarei o constitucionalismo liberal e passarei então para o segundo constitucionalismo, que é o constitucionalismo social.